amante de livros, tudo bem com vocês? Eu resolvi criar esse canal aqui para falar de livros, porque eu já falo sobre ele no Instagram há um bom tempo. E eu consumo muito vídeo aqui no YouTube sobre livros, e eu sempre tive vontade de fazer também aqui, então eu resolvi fazer. Não é sempre que vai ter vídeo aqui, porque nem sempre eu vou ter o que postar, mas sempre que eu tiver eu venho e posto. E hoje eu vou vir falar sobre livros que eu nunca vejo ninguém falando de cano, porque se você tá nas bookredes, BookTok, Book Instagram, a galera sempre indica os mesmos livros. E eu nunca tenho eles na minha estante. E tenho vários livros na minha estante que são bons. E eu nunca vejo ninguém indicando. Então vim aqui indicar para vocês. O primeiro vai ser A Maldição do Mar. Gente, este livro aqui, Jesus, vai contar a história de 3 irmãs que foram acusadas de serem bruxas há 200 anos atrás. Aqui no livro. Em 1800 e alguma coisinha. Não vou lembrar a data exatamente. Só que elas não eram bruxas, mas foram acusadas justamente. Aí essas irmãs de vingança, elas sempre voltam, todo ano, quando faz aniversário de morte delas, elas voltam, possuem possuem corpos de 3 garotas e matam os homens da cidade, enfeitiçados, levando eles para o fundo do mar. Mas essa história aqui tem um plot muito bom, uma reviravolta tão boa, vale muito a pena ler. Eu só vi uma pessoa falando desse livro aqui no BookTok. Mas a história é tão boa. Muito boa. E tem uma menina nesse livro aqui, que é Penny, que ela sabe quem as pessoas possuídas. Ela consegue identificar. Quando você descobre o motivo de ela conseguir identificar, você fica passado, chocado. Vale muito a pena ler. Esse aqui, A Pequena Loja de Venenos, vai contar a história de Nella, que se passa em 1791, que ela é uma boticária, mas acabou, em vez de vender perfumes, essas coisinhas assim que boticários vendem, ela começou a vender veneno. Depois que uma coisa aconteceu com ela que é muito impactante. E também vai contar a história de Caroline no presente e atual. Então vai se passar em 2 tempos. E tem ponto de vista de Nella, de Caroline e de outra pessoa que eu não vou falar quem é, porque você tem que ler o livro para descobrir. Aí Caroline, ela viaja para Londres para comemorar o aniversário de casamento. Porém, ela acaba indo sozinha porque o casamento dela, uma semana antes da viagem, entrou em crise. Porque o quê? Ela descobriu que o marido estava traindo ela. Aí ela foi para Londres, chegando lá, ela conhece um grupo que caça tesouros. Aí acha uma coisa específica lá que vai levar ela a investigar mais, porque ela é historiadora e vai para descobrir a história de Nella. Aí é isso acontecendo em um ponto de vista de Carolina, a gente vê o ponto de vista de Nella acontecendo tudo. Toda a história se passa, se não me engano, em 10 dias. É muito bom. Eu confesso que eu achei Carolina um pouco chata, mas quando o ponto de vista dela começava a ficar interessante, ia para o ponto de vista de Nella, que também era interessante. Agora vamos para a ficção científica com Viagem ao Centro da Terra. Eu já assisti o filme desse livro quando eu tinha 14 anos. Eu não sabia que existia um livro, porém eu descobri. Gente, e que livro doido. Um professor simplesmente acredita que existe como você chegar ao centro da Terra. Aí a gente vai lendo e vai descobrindo que existe como. Porém, quando eu fui lendo, eu fiz, não é possível que isso exista. Não é possível. Mas é possível, a gente vai descobrindo. E até quando chega no momento da viagem, no momento dele realmente descobrir a viagem da Terra, eu ainda fiquei chocada. E esse livro é muito bom. Eu em nenhum momento acreditei realmente que fosse acontecer. É um pouco diferente do filme, mas também vale a pena assistir o filme. E ele vai com o sobrinho, Axel. Axel? Axel? Não sei. Esse sobrinho é que nem eu. Em nenhum momento o sobrinho acreditou que isso fosse possível. Mas foi o próprio sobrinho que descobriu que era possível pelo código. Ainda assim, ele não estava acreditando. Mas, gente, essa viagem é muito doida. É magnífica. Tipo, eu queria que existisse na vida real, mas não existe. Agora vamos pular um pouquinho mais desgraça. Monique. Também assisti o filme. Fiquei muito interessada em procurar o livro. Esse aqui vai contar a história da Segunda Guerra Mundial. Chancelin tentando impedir Hitler de que a Segunda Guerra Mundial aconteça. Se eu não estiver muito equivocada, esse livro acontece em 4 dias, no máximo uma semana. De Chancelin tentando convencer Hitler de que isso não aconteça. E enquanto Chancelin está tentando impedir que Hitler comece a Segunda Guerra Mundial, tem 2 pessoas, que é Urgat, que seria Hugo em português, que é uma estrela em ascensão do serviço diplomático britânico, e Paul von
Hartmann, que é membro do time de relações exteriores da Alemanha, porém ele secretamente pertence ao grupo que é anti-Hitler. Eles dois eram amigos na faculdade, só que acabaram se separando porque tinham ideias diferentes, só que eles acabam se encontrando. E o Hugo descobre que o amigo Paul, ele é anti-Hitler e faz parte de um esquema de espionagem. Aí a história vai se desenrolando. Gente, esse livro é político, é muito pesado, porque Paul, eles quase conseguiram convencer Hitler a não fazer. Porém, não, obviamente a gente sabe que não deu certo. E tipo, Chanceperlen, quando descobre o que Hitler realmente pretende, eles falam, isso não é possível. Mesmo ele descobrindo o que Hitler realmente pretende, ele ainda não acredita que isso é possível de acontecer, porém a gente sabe que acontece. Eles chegam até a conhecer o campo de concentração aqui, que é quando a ficha deles cai, de que o que eles acham que o que Hitler quer com a guerra não está nem perto do que ele realmente quer. E esse livro tem aqui uma frase de Jô Soares, ó. Como sempre, Robert E. Harris consegue trazer um retrato da história até você. Tive a impressão de estar presente lá e aqui ao mesmo tempo. Exatamente isso. Ai, quase a Segunda Guerra Mundial foi impedida. Vale muito a pena. Mais um sobre guerra. E aqui em A Garota, que você deixou para trás, iremos conhecer a história de Sophie e de Liv. Que elas duas não se conhecem, mas a história dela acaba se encontrando. Sophie iremos conhecer ela, que acaba sendo obrigada para cozinhar para soldados alemães que ocupam o lugar dela de trabalho dela, que é um bar. Obviamente, ela não quer de primeiro, mas acaba aceitando e os vizinhos ficam um pouco contra ela. Só que em um determinado momento ela descobre que o marido dela é no campo de concentração e ela acaba tendo que fazer um acordo com o capitão daqui. Nossa, o começo desse livro você vai ficar aflita. E pelo lado de Liv, a gente vê que ela tá em luto, porque ela perdeu o marido dela, se não me engano, por uns 2 anos. E em que momento a história dela se cruza? Por causa de um quadro que o marido de Sophie pintou, Edward. E é um quadro que o capitão aqui, alemão, ficou encantado. Aí esse quadro vai parar na mão de Liv anos depois. E os herdeiros de Edward, que é a galera que tem ali que tem... Ai, como é que eu posso dizer isso? Que tem direito às obras dele, quer esse quadro de volta, por conta da história. Só que Liv não quer, porque eles acusam que esse quadro foi vendido de forma errada para Liv, e ela vai com essa história até o fim. Essa história é muito boa, vale muito a pena ler. Tipo, você fica 100% curioso pra saber o que foi que aconteceu com Sophie e Edward, para saber se eles realmente se encontram, se Liv fica com o quadro, se realmente foi uma venda injusta que fizeram com ela. E ela não quer vender esse quadro porque foi a última coisa que o marido deu para ela antes dele morrer. Aí quando você descobre como foi que o marido dela morreu, você fica, meu Deus, gente, essa história, você fica toda hora assim chocado. O próximo livro também tem a ver com o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é uma biografia de Eva, que ela conta o relato dela emocionante depois de Auschwitz. Ela conheceu Anne Frank. Tem até aqui dizendo um emocionante relato da irmã de Anne Frank que sobreviveu ao Holocausto. Elas não são irmãs de verdade, mas se consideram porque o pai de Anne acabou se casando com a mãe dela. Nossa, a gente sabe tudo que Anne Frank sofreu, mas descobriu que os outros também sofreram. Meu Deus do céu. É um relato muito pesado. Ele também tem fotos aqui, ó, no meio. Vale muito a pena, mas você tem que estar preparado. Porque ela vai contar com detalhes tudo o que ela passou lá nos campos de concentração. O que a família dela passaram, como era a vida deles antes disso tudo, como ficou depois. Infelizmente, o irmão e o pai dela morrem, ela nunca volta a rever eles. E ela descobre que o irmão tinha sonho e talento para ser pintor. Nossa, tipo, é muito triste esse livro, mas vale muito a pena ler. Deixa eu ver, isso aqui é a foto dela atual. Eu não sei ainda se ela é viva, mas ela tá recebendo a condecoração aqui do homem da Inglaterra. Ela, em 2012, recebeu o título membro do Império Britânico do Príncipe Charles pelo meu trabalho com a Fundação Anne Frank e com outras entidades beneficentes relacionadas ao Holocausto.
Foi uma grande honra. A gente também vai conhecer como foi o trabalho de Otto de tentar manter a memória da filha viva com o diário de Anne Frank, e a mãe dela ajudou muito ele. Eles chegaram até a casar, os pais. O pai dela com a mãe de Anne. É muito triste. Eu espero que isso nunca mais vai acontecer na vida, o Holocausto. Sinceramente. O próximo é a lista do ódio. Também é de descanso. A lista do ódio vai contar a história de Nick e Valerie, que são namorados, e eles acabam criando uma lista do ódio, ao qual eles botam o nome lá da galera que eles querem que vire camisa da saudade. Até que um dia, Nick resolve fazer esse desejo, tornar esse vontade, se tornar realidade. Ele simplesmente abre fogo contra todos os alunos que estavam nessa lista do ódio, que Valerie e eles criaram. Na verdade foi Vera e Valerie. Ele viu ela fazendo e eles continuaram fazendo. Só que ele acabou levando essa ideia a sério demais e ela não percebeu. E ela, depois que isso aconteceu, o massacre que eles mataram alunos e também ele acabou matando gente que não tinha nada a ver com a história. Cara, porque isso realmente acontece nos Estados Unidos e é muito triste. E tipo, ao mesmo tempo que todos são vítimas, ao mesmo tempo todos são culpados, porque ele a namorada era vítima de bullying. E os professores viram, ninguém fazia nada para impedir. Ninguém brigava com ele. Aí ele foi criando ódio, claro que não justifica o fato de ter matado a galera que fazia bullying com ele, mas, né, foi criando ódio até que um dia ele decidiu pôr em prática essa lista do ódio, esse plano que tecnicamente os dois sempre tinham, porque eles sempre falavam sobre isso. Mas, tipo assim, Valerie nunca levou a sério. Valerie nunca pensou que foi fazer isso. Aí, nossa, e tem uma frase muito impactante que ela fala que é: os tiros não só atingiram as vítimas, também fizeram outras vítimas invisíveis. Mais ou menos assim, eu não decorei direito não. E realmente, os tiros realmente fizeram vítimas invisíveis, porque os pais dos alunos que sobreviveram ficam traumatizados com medo que aquilo aconteça de novo. Os pais delas, que o nome também estava na lista, porque eles estavam passando por um problema no casamento, discutindo direto, estava na lista, eles não confiam mais nela, porque a filha está sendo acusada de assassinato, de montar uma lista. Tipo, nunca passou pela mente dela. O irmão não confia mais nela. A polícia trata ela como assassina. Ela até é internada numa clínica psiquiátrica, porque eles têm medo que ela queira botar fim à própria vida. Tipo, e no meio disso tudo, ela acaba tendo que voltar para a escola para terminar o ensino médio. Aí os adultos lá tá tipo, tá tudo bem, galera, a gente superou, todo mundo dá as mãos, vamos ficar unidos. Só que não tá, porque os alunos estão traumatizados, porque isso, ela volta para a escola 6 meses depois, se não estiver enganada, de tudo aquilo aconteceu. E aqui no livro também ainda tem um conto, que vai ser contado a partir o conto Diga Alguma Coisa, que é contado pela visão de um amigo de Nick, David. E nesse conto a gente descobre que ele sabia do que... Ele não sabia, ele suspeitava do que Nick estava aprontando, só que nunca contou para ninguém, porque ele não tinha certeza. Sabe quando a gente... eu acho que tá alguma coisa errada, mas não tem certeza. E quando acontece, você sabia que devia ter comentado alguma coisa. É justamente isso aqui de David, eu também senti muita pena dele. E por último, mas não menos importante, um livro que eu li recentemente, eu sempre leio errado, senão é Grimório, o Grimório dos Destinos Sombrios. Literalmente vai acontecer um assassinato aqui também. Nossa, desculpa pelos últimos livros ser tragédia. Vai acontecer um assassinato, o professor de magia Serpentine Drupford acaba sendo assassinado. Os alunos são suspeitos e para tentar provar para si próprio, porque cada aluno saiu de casa com a missão, então com um objetivo ali. Então, para provar para todo mundo que eles conseguem desvendar esse assassinato, que eles são alguém que merece estar nessa escola, eles vão tentar desvendar o assassinato desse professor da história da magia. São 18 suspeitos, cada um tem seu ponto de vista, e cada
capítulo foi escrito por um autor diferente. Tipo, quando eu li, eu fiquei sem entender. Eu fiz, é o quê? Depois que eu fui ler, tipo, eu gostei de alguns personagens me cativaram. Eu gostei da história, só achei um pouco maçante, porque é 378 páginas. Chega um momento que vai ficando cansado, mas a história é muito interessante. Aí a gente vai acompanhar isso, de tipo, os alunos tentando desvendar uma história, o assassinato. Aí é uma escola de magia. É Academia Galileu para pessoas extraordinárias. Tem os personagens são bem diversificados. E esse professor é odiado. Doido, esse professor é um nojento. A gente vai descobrindo coisa desse homem. Tipo assim, enquanto os alunos vão fazendo a investigação, que você fica, não é possível. Esse homem é nojento. Tipo, ele não tinha nenhum escrúpulo. Aí a escola é itinerante, vai viajando de país em país. E ela aceita pessoas de todos os gêneros, classes sociais e tons de pele. Só que, obviamente, menos esse professor. Porque ele é homofóbico, racista e tem preconceito de classe. Ele tem motivo para ter morrido, e eu concordo completamente com esses motivos. Só que todos os alunos é suspeito simplesmente porque eles odiavam o professor. Tipo, é o motivo mais besta. Aí eles são suspeitos. O livro se passa em 20 horas, o que acabou sendo um pouquinho maçante também, porque os capítulos acabam sendo muito grandes. E pra ser sincera, eu desconfiei de uma pessoa desse livro e nenhum deles é o aluno. E no final eu tava certa. Mas se vocês quiserem saber quem é o assassino, porque eu desconfiei, é ter que ler. Mas os alunos têm poderes. Eu amei os poderes. Tem aluno que tem o poder da fumaça, consegue ver coisa na fumaça. Tem bruxos. Tem necromantes que fala com o espírito. Gostei desses também. Este foi o vídeo. E esses foram todos os livros que eu espero que vocês leiam. Se você gostou do vídeo, curta. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Me siga nas minhas redes sociais. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau!